Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde, onde nós vamos conversar hoje com o Dr. Ciro Campos. Dr. Ciro Campos, que foi considerado, foi chamado de traidor do movimento carnívoro. O que é que significa isso? Será que existe traição de movimento carnívoro? Pois é, vamos bater um papo com o Dr. Ciro Campos a respeito deste assunto. Será que dieta carnívora é para todo mundo? Será que a dieta carnívora é a opção para todas as pessoas? Né? Qual é a aplicação da dieta carnívora? Vamos entender um pouquinho como é que o Dr. Ciro pensa sobre esse assunto. Ele já está aqui na área. Deixa eu fazer o convite. Vamos aguardar a entrada aí do Dr. Ciro Campos. Acho que teremos um bom papo. Doutor Ciro Campos, estamos de fundo vermelho, tanto eu quanto você. Deve ser coisa de aniversariante de janeiro, né? É isso aí. E aí, meu amigo, tudo bem, cara? Feliz aniversário para você. Tudo certo, cara. Tudo bem por aqui. Eu que te desejo aí um feliz aniversário. Foi Foi ontem o seu, ontem, né? foi ontem, foi Foi ontem. ontem. É E isso tamo aí. aí, Você então. fazendo 40 e eu fazendo 50. Tá bom, Isso né? aí. Não, tamo bem pra idade, Tu é né? doido. Tamo muito bem. E aí, meu amigo, me conte as novidades. Como é que estão as coisas por aí em Floripa? Como é que tá o jiu-jitsu? Cara, Tenho visto seus vídeos no jiu-jitsu, o negócio lá é pancada, hein? pô, você olha aqui, ó, tô até com. Ontem tomei uma cotovelada no olho, cara. Saiu até sangue. Tá Vá. certo. Então é isso aí, né, cara? Eu brinco, né, que antes do jiu-jitsu eu fazia triatlo. Então eu falo que assim, se der ruim a coisa, correr eu já sabia, correr, fugir correndo, pedalando ou nadando, né? Mas se não der de fugir, eu tenho que aprender como me virar. Ah, Depois é? eu fui pro jiu-jitsu, e falei, bom, agora vamos aprender quando não tiver Pois pra onde é. fugir, né? Pois é, pois é. E outra também, né? Quando sua filha estiver na idade de namorar e tudo mais, é bom o pai saber jiu-jitsu, né não? Claro, com certeza, é isso aí. Eu vi uma vez um post, cara, falando essa história de menina, porque eu tenho três homens, né? Então Aham. eu vi uma vez um post que era assim, meu Deus, eu prometo que se eu tiver uma menina, eu ofereço o primeiro namorado dela em sacrifício. Ah, já vi isso aí também. Muito bom. É Acho que eu vou isso. fazer um post desse para ver se vem uma menina lá também. Mas brincadeiras à parte, cara, assim, primeiro que eu sempre fui apaixonado por atividade física e já tive contato com jiu-jitsu antes. Uhum, Mas é muito legal a diferença, assim, que quando você faz um esporte tipo uma corrida, um triatlon, eu acho que até uma musculação, né, quando o cara realmente engaja, ele é legal porque, cara, abre sua mente e você consegue ter vários insights sobre o mundo, etc, né? Ah, vem respostas que você não estava pensando. Já no jiu-jitsu, cara, como é uma luta e você tem que estar muito no presente, se você viajar um pouquinho, o cara te finaliza. Então, é essa questão de centrar a mente, aquela meditação ativa do aqui e agora, é muito entendi, legal. Por isso que me entendi. apaixonou demais. Assim, que eu estava muito vidrado com o triatlo e agora, pô, uma outra sensação de presença muito bacana. Legal. E, enfim, recomendo muito a galera aí também Muito bom, experimentar. muito bom. Mas você ainda continua fazendo corrida? Não, De triatlon, pedal, não? Parou não. nisso. Parei total. Eu comecei no jiu-jitsu no começo do ano passado, né? Lá por maio, depois que eu fiz o meio Ironman, o último meio Ironman. E aí nunca mais tinha corrido. Depois de uns 3 ou 4 meses de jiu-jitsu, eu fui inventar de dar uma corrida. E no jiu-jitsu a gente não tem impacto, né? Digamos assim, impacto eu falo da corrida, de você ir correndo, né? Então, Sim, sim, a sim. minha musculatura da perna eu acho que enfraqueceu muito. Eu fui inventar de correr. E na minha humildade eu falei, não, vou correr no mínimo 7 quilômetros, né? 7,5. E aí me machuquei. Aí, Ah, aí não corri mais. Falei, não, larga a mão, é, deixa quieto, aí só tô no deixa pra jiu-jitsu. lá. É isso aí, é isso aí. Cara, vamos entrar no nosso tema, né? Bora. Afinal de contas, teve gente chegando para mim, teve quem me perguntou, foi a Fê. Sobre o que vocês vão falar nessa live? Sabe o que é, cara? Eu tava refletindo sobre isso. A galera trata a dieta como uma coisa muito dogmática, né? É tipo assim, você não pode, se você disser que está fazendo um determinado tipo de dieta, se você escorregar uma vez, como se a gente fosse um robô, é um negócio meio esquisito, né? Tu não acha, não? Eu acho, cara. Eu acho que assim, como que eu poderia colocar isso? Eu vejo que as pessoas acabam assim confundindo as coisas, né? A mensagem que a gente passa
De que, assim, no fim das contas, o que, que é o meu objetivo, o seu, da galera toda Rebelião Saudável, a maioria é realmente passar informações para trazer mais saúde para as pessoas, né? E acaba que a gente explora mais um outro lado que não está sendo comentado pela grande mídia. Sim, Né? Por exemplo, a gente escolheu a carne, principalmente, eu acho que o que mais une nós todos é mostrar que a carne é um alimento saudável para a gente, né? exato. E uma forma que a maioria que chegou, né, nessa resposta de que carne é um alimento saudável foi através da estratégia carnívora, Sim, né? Vendo pessoas fazendo uma estratégia carnívora, comendo só carne. Então a gente tirou, não, peraí, essas pessoas estão tendo esse benefício todo com a carne. Então não era o vegetal que estava fazendo benefício, trazendo benefício para ele. E aí as pessoas pegam essa informação e parece que elas precisam tem um senso de pertencimento e falam, não, então eu sou dessa turma aqui, então eu só posso comer carne, que eu me identifico com eles, e agora todos que comem outra coisa são meus inimigos, exato. Exato. né? É muito curioso isso, cara. É muito curioso. É uma coisa muito tribal, né? Exato, exato, né? E assim, a gente, tanto você quanto eu, a gente nunca falou que dieta carnívora era veganismo ao contrário, né? Exato, a gente sempre bateu muito nessa tecla de que não era, né? Exato, Sempre foi muito, não é exato. isso, né, cara? Porque assim, uma coisa é a ideologia, né? Quando você se firma, ou a dieta, ou qualquer outra coisa, mas você se firma com base em uma ideologia. E o Aham. veganismo a gente sabe que é uma ideologia. Mas dieta carnívora nunca foi isso. Dieta carnívora sempre foi assim, uma maneira gostosa, saudável de você se alimentar. E assim, ninguém nunca falou que não podia comer vegetal, né? Nunca, nunca teve Exatamente, né? essa história. Eu acho que assim, acaba que a gente brinca algumas vezes, né? A gente faz umas brincadeiras, é óbvio que também gera engajamento e faz a gente mesmo rir, né, Claro, cara? Digamos assim. E acho que a principal mensagem que a gente tentou sempre passar foi assim: preste atenção nos vegetais que você está comendo, que pode ser ele que está te trazendo esses sintomas e você nunca pensou nisso, né? colocar os Ah, vegetais no lugar deles, né? exato. É o que sempre quando eu toco nesse assunto, eu lembro da feijoada, né? Que sempre a feijoada, a culpa da feijoada ser pesada é a carne de porco gordurosa. É, Em vez de pensar no feijão, né? Que tem toda aqueles antinutrientes que inibe a digestão da carne, por isso que você fica aquela coisa te giboiando o resto do dia, né? é, esse exemplo da feijoada é um exemplo muito bom, né? Eu lembro, acho que você deve lembrar também, tinha uma propaganda, acho que era Estomazil o nome da propaganda É. do remédio, que o cara dizia que comia feijoada, comia não sei o que, comia não sei o que, e aí ele comia um torresminho, e aí esse torresminho que era o problema, entendeu? É exatamente isso. A gente vive num mundo que as pessoas, os profissionais de uma maneira geral, os profissionais de saúde de uma maneira geral, só falam dos vegetais para dizer que eles são alimentos absurdamente maravilhosos que não tem problema, sabe? Tipo assim, você quer comer alguma coisa e não ter problema, pode comer vegetal porque tá de boa. E eu acho Exato. engraçado, bicho, porque a gente, embora a gente tenha essa noção dos antinutrientes e tudo mais, a quantidade de pessoas que a gente conhece que reclama, e eu tenho muitos pacientes assim, reclamava de estar empachado, de azia, de refluxo, sabe, de não estar se sentindo bem depois de uma alimentação. E aí o cara chega no nutricionista com toda essa sintomatologia, e aí o nutricionista diz o quê? Putz, cara, tu tá comendo muita carne. É. É Tá sempre entendendo? assim. Sim, com certeza. Ontem, né, eu fiz uma live com o Felipe Viana, né, o Densa, Uhum, sim. e aí ele contou a história de uma professora dele que ele atendeu, que vivia, sei lá, acho que não sei quantos anos, ela tinha diversos sintomas de distensão abdominal, etc. E aí ela comia relativamente bem, um monte de vegetal. E daí ele falou que depois da consulta ele falou assim, cara, assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer todo o contrário. Falou para a professora. E daí ela ficou meio assim e falou assim, testa 10 dias e me conta. Ele falou que no terceiro dia ela ligou para ele, né? Ou mandou uma mensagem no meio, falou assim, cara, meus sintomas todos acabaram. E uma guerra de anos e anos e anos, que é simplesmente isso. Possivelmente ela, né? Poderia saber muito, ler muito a questão da nutrição tradicional, Sim. né? Acaba que a gente, eu acho que assim, é um problema, e eu penso que acredito que a faculdade de nutrição deve ser muito parecida com a medicina,
onde a gente pega bioquímica, essas coisas muito no começo, e depois a gente não vê mais, né? Não vê mais. Então, possivelmente, ela viu essa questão de antinutrientes, tudo isso mais no começo da faculdade, e depois foi para a questão prática, né? E pode ser que ela seja uma professora mais desse final de faculdade, então fica mais com essa questão prática, mais um pouco refém das diretrizes e seguindo isso, e ela não viu que, peraí, né? Tem carboidratos, os FODMAPs são fermentáveis, e possivelmente é isso que está me causando essa má digestão, e não a carne que é praticamente digerida totalmente no meu estômago, né? Na faculdade a gente realmente vê essas coisas muito no começo. Agora sim, cara, eu não sei como é as outras faculdades, mas na faculdade que eu fiz, não se fala em antinutrientes. É coisa assim, é assunto que não se toca, entendeu? Aham. É muito estranho você ver isso, porque sabe o que é que eu acho, Ciro? Eu acho o seguinte, eu acho que falta um conhecimento na área de evolução. Eu sempre falo isso, Com né? Que certeza. eu acho que o fato das pessoas não entenderem sobre evolução, elas acham que pão é alimento ancestral e Uhum. que os vegetais, eles evoluíram para nos servir. Eles não entendem que todo ser vivo quer se defender. Não tem outra Claro. alternativa, Sem né? contar até que eles não pensam que a boa parte, né? Senão, sei lá, 90% deve ser ou mais dos vegetais que a gente consome hoje vieram da agricultura, né? Não são alimentos selvagens que estavam aí desde sempre, né? Exatamente. E aí eu acho que Exatamente. talvez seja isso, um pouco disso aí que você fala, né? Que acho que o livro, pô, até foi você que, bom, você que tinha passado para mim esse livro e ou falou dele, depois eu comprei e agora saiu a tradução, que era aquela um guia para caçadores, Ah, coletores sim, no século o XXI, guia, algo guia para os assim, caçadores-coletores do século né? XXI. Muito bom. Então eu acho que assim, tem essa desconexão nossa, né? A gente está muito urbanizado, então esqueceu como é que é a vida no campo, da onde a gente É. veio e o que realmente nos faria bem, né? Não. Tanto é que essa de maior desconexão fica muito claro a teoria Sim, vegana, né? Tipo, não, eu não como um animal porque eu tenho pena dos bichinhos, né? Pô, então peraí, né? Não vai comer, como no Yellowstone fala, não vai comer um avocado que vem lá da Califórnia, sabe? De avião pra cá e falar de aquecimento global e sofrimento animal, pelo amor de Deus, né? é. É muita, Então, tem essa é questão. muita, é muita, tem muito de incoerência, né? Porque se a gente observa o movimento vegano, ele é claramente um movimento urbano, né? É um Sim. movimento que está conectado à cidade. As pessoas que dizem que eu não vou comer a vaquinha porque a vaquinha é bonitinha e eu tenho pena e essa coisa toda, não faz a menor ideia dos ratinhos, das aves, de tudo isso que está morrendo na lavoura. E é aquela história, sabe aquele ditado que diz assim, o que os olhos não vê, o coração não sente? Uhum. É a cara do vegano isso aí. É, Porque se ele não está vendo, né? Porque uma coisa, realmente, você está comendo o bife, então você sabe que aquilo veio da vaca, então você está vendo aquilo ali. Mas o alface, pô, é tão inofensivo, né? O abacate é tão inofensivo, né? sim, E a gente acha que não teve nenhum dano para o ambiente. Mas, por exato. exemplo, essa produção de abacate, produção de amêndoa, de castanha, essas coisas, cara, isso destrói uma quantidade gigantesca. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, está com um problema sério de polinização porque as abelhas estão morrendo. Cara, se a gente perder as abelhas, nós estamos lascados, cara. Pois é. Então, é um negócio muito, muito invocado. Muito invocado. Com certeza. E eles acham que assim, a criação de gado precisa modificar todo o solo para o gado se alimentar, né? Pois Eles é, não percebem que, pô, qualquer canto que tem um mato ali que nem daria para plantar nada, o gado tá ali, consumindo e exatamente. transformando o alimento muito mais nutritivo para a gente do que ter que fazer milhares de hectares de soja, de sei lá o que mais, de qualquer outro vegetal para a gente se alimentar mal e porcamente ter que suplementar, né? Isso, e outra coisa, o gado, ele come o que a gente não come. Tá Uhum. entendendo? O bagaço da laranja, o talo do milho. A galera vegana diz: não, não pode mais criar gado. Tá, vocês vão fazer o que com esse lixo? Esse lixo vai para onde? Vai se acumular em algum canto, né?
Então, assim, é muito cômodo você pensar. Sabe o que é que me lembra, Ciro? Eu vou te dizer o que é que me lembra. Me lembra, eu fiz até um post sobre isso, foi super polêmico. Me lembra a abolição da escravatura no Brasil. Quando a princesa Isabel deu a canetada dela e aboliu a escravatura, o que é que aconteceu? Os escravos saíram de um dia escravos para no outro dia desempregados, analfabetos e pobres, sem ter com que trabalhar e sem ter como se sustentar. Pô, se você Sim, tira o escravo da fazenda, você tem que dar condição para ele estudar, para ele trabalhar e etc e tal. Não é, o veganismo é a mesma coisa. Se eu vou dizer para a pessoa que eu vou eliminar o gado, automaticamente eu tenho que ter a estrutura necessária para o que o gado come, toda a estrutura que o gado permite hoje ter, eu tenho que dar um jeito nela, exato. né? Exato, né? Isso sem contar que aí a gente entra num ponto até que a teoria, ou digamos que o discurso politicamente correto, não vai muito longe, né? Um dos maiores defensores do veganismo perguntaram para ele, tá, e o que que ele faria? Ele falava que para ele exterminaria todo o gado da terra, né? Ele queria exterminar, entrar em extinção a vaca. Fala assim, Pois cara, isso aí, e a dó do animal era isso mesmo, né? Onde é que tá então, né? né? É um negócio É. muito estranho isso, cara. Uhum. Eu vi outra vez algum vegano comentando num fórum que eles, até os animais carnívoros, eles querem eliminar, entendeu? Do tipo assim, o leão que tá lá no papel da natureza dele, sabe? Tem umas loucuras. Eu gosto muito de uma filósofa contemporânea chamada Ayn Rand, e ela tem uma frase que diz assim: você pode até tentar não ver a realidade, mas você nunca vai escapar dos efeitos da realidade. Tá entendendo? Então, assim, Sim. o vegano ele acha que pelo fato dele ter decidido que vai comer vegetal, o corpo dele se transforma e ele vira ruminante. E ele acha que aquele vegetal ali, só porque ele não está vendo e acredita que não causa nenhum dano ao ambiente, né? Sim. É bem ideológico mesmo. E é É. importante ressaltar para o pessoal que está assistindo a gente está falando sobre essa questão exatamente para fazer o contraponto. A dieta carnívora não é ideologia. A busca que a gente fez, que você fez e faz, e que eu faço também, de uma melhor alimentação, de mais saúde, foi o que nos guiou pela dieta carnívora, né? Mas não nos prende a um tipo só de alimento. Né? A gente vê, e eu concordo plenamente com você, eu vi que você falou uma vez, dieta carnívora não é para todo mundo. Né? De repente, até uma dieta exclusiva de alimentos de origem animal pode servir muito bem para tratar determinadas situações e pode, em alguns casos, permitir que a pessoa coma outra coisa mais lá na frente. Né? Isso. Perfeito, cara. Eu, assim, ó, até falo a minha realidade, né? Eu Uhum. conheci a Carnívoro ali quando a gente conversou, se eu não me engano, foi em agosto de Foi, 2021. Eu entrei em foi contato por aí, mais ou contigo, menos. Foi. tu me orientou ali, me passou o caminho das pedras, 2 livros para ler, a gente conversou, e aí eu resolvi fazer um mês de dieta carnívora, fiz a carnívora restrita, me senti muito bem mesmo, assim. Eu não parei porque, não, tive efeitos colaterais. Não, estava muito bem mesmo, mas eu entrei nela simplesmente por curiosidade, né? Eu já havia de uma alimentação boa, eu não tinha queixas nenhuma. Aí, nesse mês que eu fiz, verão praticamente, né? Tava entrando no verão, tava quente aqui, e eu tinha essa questão da minha filha, eu gostava, a gente comia fruta junto, e aquele mês todo eu não podia, eu falava que não. E eu pensava assim, mas por que que eu não vou comer isso aí? Né? O que que eu vou estar perdendo com isso? Na verdade, eu estaria perdendo mais fazendo a carnívora, porque é um momento com a minha filha, que hoje tem 6 anos, mas daqui a pouco ela vai estar seus 15 e a gente entra naquele contato, no começo da conversa, daqui a pouco ela tem um namorado e não quer mais saber do pai, né? Sim. Simplesmente porque não, eu tenho que falar que eu sou carnívoro. Então não faz Nenhum sentido, né? sentido. Não faz Nenhum sentido sentido. nenhum para mim naquele momento. E aí eu saí dela e em alguns momentos depois, mais para frente do tempo, eu falei não, né? Consumindo muito conteúdo de carnívoro, vendo tipo Shawn Baker, Anthony Sheffer, Michaela Peterson e muita gente falando que, cara, a mente fica a mil e tal. Eu falei, cara, vou tentar mais. E tentava ser carnívoro forçado e fazia alguns dias e pá,
caía em algum industrializado, alguma coisa ruim. E aí que eu fui, né, que conversando com a Vanessa, né, também, e ela falava, mas para que você quer isso? E aí eu comecei a pesquisar mais e falando assim, pô, mas tem muitas pessoas que fazem uma dieta paleo, né, paleolítica, como a Terry Walls, por exemplo, e que põe doenças em remissão e se sente muito bem. Falei assim, cara, então, quem sabe eu posso colocar essas coisas, vai me fazer sentir bem, eu não vou estar comendo as coisas que agridem o meu corpo, e aí eu consigo seguir por um caminho mais saudável, né? Então, foi essa a questão que me motivou a sair. E aí a gente entra naquele outro contraponto. Agora, quem está doente realmente, né, uma doença autoimune ou sofre de alguns transtornos, quem sabe vale a pena você tentar ficar na carnívora e ver como é que você vai se sentir, né? Se não melhora. Exato. 15 dias disso, 20 dias e vai vendo. Exato. Né? Exato. E aí entra nessa, né? A dieta de exclusão, fazer isso para quem sabe mapear o que está agredindo o seu corpo, ou quem sabe uma dieta carnívora por um tempo para melhorar o seu metabolismo, que pode estar com uma inflexibilidade metabólica, né? Um pré-diabetes, resistência insulínica, o que for. Enfim, a gente poderia entrar depois em quais aplicações que a gente coloca pacientes em dieta carnívora que seria interessante. Sim, né? Sim. Mas... Não, posso falar. Vai lá. Tá, e aí foi nessa tentativa, assim, nessa minha experiência de colocar outras coisas, que eu fui bombardeado em rede social, me chamando assim, né, de traidor e não sei o quê. Poxa, acho que teve uns dois que... Tu recebeu o direct, foi a galera? Real, cara. Não, mandaram assim, ó, falaram assim... Ué, e desde quando eu não me lembro o que eu tava comendo, cara? Se era batata doce, se era uma fruta, o que que era? Acho que era batata doce, talvez. Não, acho que era a abóbora, né? Macaxeira aí. A abóbora. Eu comi, eu postei assim, e alguém falou assim: desde quando a abóbora é carnívoro? Aí eu assim, ué, como assim? Né? Eu falei, cara, né? Primeiro que se você entrar no meu perfil, não foi de agora, mas desde sempre, né? Era mandioca ali, ó. Né, que fala, tá. Mandioca. Mandioca, né? Nunca coloquei que eu sou carnívoro, né? Às vezes eu falo, cardiologista mais carnívoro que você conhece, algo assim, do Brasil, etc. Mas aí, eu não lembro exatamente a resposta, mas eu dei alguma resposta assim pra ela, né? Falei, como assim, né? Desde quando eu falei que eu era carnívoro só. Aí ela falou assim, não, tudo bem, né? Questão, como é que é? Como você se identifica, tá tudo bem. Tem gente que nasce homem e se identifica como mulher. Usou essas coisas assim pra mim, cara. Eu falei, pô, tudo bem, né, cara? Tudo bem, né? Então, eu acho que eu sou carnívoro e eu não sou. Mas teve uns dois, assim, cara. Não foram tantos, não. Mas, enfim, que acabou pegando, né? Aí o cobra sempre me enche o saco. Como você se sente sendo um carnívoro, não sei o quê, né? O traidor do movimento. Mas não faz... bem... É meio que assim, né, cara? É justamente essa espécie de tribo, né, que as pessoas elas criam, e assim, eu acho que elas se identificam muito com determinados estilos, e ao se identificar com esses estilos, elas acabam tentando defender de diversas formas aquele estilo que elas escolheram para elas, nem que para isso elas tenham que agredir ou sugerir determinadas coisas que são assim ofensivas, né? Porque assim, traidor do movimento carnívoros. Pô, o cara tá comendo uma abóbora. Olha como é incoerente. A gente sempre defendeu comida de verdade. A gente sempre defendeu comida de processamento mínimo, né? A gente tem uma indústria de ultraprocessado que está literalmente destruindo a nossa saúde com todo e qualquer tipo de ultraprocessado, de salgadinho de pacote, miojo e essas porcarias todas. E tem uma pessoa implicando com o cardiologista porque o cara tá comendo abóbora. Sabe? É tipo assim, aí sabe o que acontece? A indústria dos ultraprocessados olha para essa briga, olha para essa picuinha e diz, tá vendo? É por isso que a gente não precisa fazer nada.
Exato, Tá entendendo? exato, Por que não continuar exatamente. sambando, como o pessoal chama, né? Sambando na cara da sociedade? Por quê? Porque se entre a gente, que a gente deveria estar defendendo comida de verdade, independente de qual seja a comida, mas que seja comida de verdade, a gente está se degladiando porque, eu como abóbora, eu como brócolis, eu não como, eu só como carne vermelha, eu como bacon, eu não como, sabe? Não faz sentido. Exato. E aí eu pego até assim, ó, para ver como simplesmente se você comer comida de verdade, você já vai estar muito melhor do que 90% da população, pegando alguns influencers bem ideológicos que tem por aí que fazem exatamente o contrário do que a gente faz, né? Sim, Um famoso assim crudívoro, né? Cara, né? Assim, não acompanho, não sei como ele tá hoje, né? E não recomendo que ninguém faça isso por diversas coisas, mas se você olhar ele ainda tá mais saudável do que 80% das pessoas que até nos procura claro, para ficar mais saudável, claro. né? Então, assim, se isso é um passo para ti, para sair do onde você tá e melhorar um pouco, cara, vai com ele e tenta, então, se tem a ver com o seu pensamento, né? A Sim, gente tá dando os argumentos aqui do que por que você não deveria tirar a carne, porque ela não vai te tirar ela da sua alimentação, não vai te ajudar em nada, exato. né? Mas se você, por alguma questão ideológica, quer ir lá, você ainda vai estar melhor que comendo os pacotinhos que vem comendo por aí, comida de micro-ondas, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Gente, qualquer pessoa, pelo menos na minha visão, eu acho que o Ciro concorda comigo, qualquer pessoa que traz para si a, von, a vontade e entra em ação para mudar a alimentação, para melhorar a alimentação, merece aplauso. Porque tá Exato. todo mundo comendo tão ruim. E, cara, a gente vive num mundo tão bizarro, Ciro, que a gente tem pessoas detonando a própria saúde e ganhando dinheiro com isso. Tá Sim, entendendo? alguns anos atrás teve um daqueles influencers que acho que é mais nos Estados Unidos que tem aqui no Brasil. Eu não vi nenhum, que é aqueles que começa a filmar ou fazer live comendo tudo que consegue, engordando, engordando. Acho que o menino não tinha 30 anos e morreu, cara. E tinha Pois foto é, de antes e bicho. depois, como ele começou e chamou a atenção e ele foi indo, indo. O cara tava do tamanho da minha mesa aqui, assim, quando ele faleceu. É muito estranho, sabe? Chega a ser bizarro esse tipo de coisa. E assim, gente, você a gente precisa ter uma coisa muito clara na nossa vida. O ultraprocessado é uma criação moderna. E é tão moderno, né? Os últimos 50, 60 anos, a gente viu aí um avanço grande dos ultraprocessados, que não faz sentido nenhum defender o ultraprocessado ou sugerir que uma alimentação mais natural não faz sentido. Eu já vi vídeo de nutricionista, tem um que, cara, tem uns nutricionistas que eu vou te dizer, viu? É uma classe que, oh meu Deus do céu, é uma classe complicada. Tem o cara defendendo sucrilho, bicho. Sim, Defendendo sucrilho. Rapaz, não tem condições, cara. não é. Alguns grandes aí nutricionistas que trabalham mais com fisiculturista, ou seja, nunca atenderam pessoas doentes realmente, né? Digamos assim, deles é muito mais outro nicho, que vem querer incomodar ou fazer react de quem faz carnívora, né? E recomenda doce de leite com pão com doce de leite para treino e acha que todo mundo deve comer isso aí, como se fosse algo bom para a saúde do cara, sabe? Foi Consumir você que carboidrato colocou. pré-treino, né? Para quem só quer ganhar massa, quem quer só performar, e até o efeito placebo, talvez, que Sim, fosse, né? Mas de boa qualidade, cara, beleza, ninguém, não é todo mundo que precisa zerar carboidrato ou consumir pouco carboidrato, isso. mas querer brigar com a carne e colocar pão com doce de leite pro cara, Porra, não faz sabe? sentido, né, cara? Hoje não é mais nem uma questão de assim, ó, medicina integrativa ou nutrição funcional que fala dos problemas do glúten na saúde das pessoas, né? Ontem eu estava vendo um post de um conhecido meu que é gastroenterologista e ele mostrando, né, que ele é, né, gastro tradicional, tá? Ele não tem nada de curso de funcional integrativo, nada disso, e falando que não é só a doença celíaca, que é uma doença autoimune, tem a intolerância ao glúten, tem a doença, né, como é que chama? Alergia ao glúten e intolerância ao glúten não celíaco, né? Isso, Acho que são intolerância ao esses glúten três não celíaco. vertentes, ele falando, e daí ele mostra ainda assim, ele fala que
não só no celíaco, mas você tem que associar o glúten para essas pessoas, e que eu acho que, cara, sei lá, 90% das pessoas são, eu sou, né? E posso explicar como que eu sei que eu sou sensível ao glúten. Ele fala que é como você tem que pensar no glúten como um caco de vidro. Então, se você consome uma dosezinha mínima, cara, isso aí vai agredir seu intestino, né? Então, o ideal é evitar, é não consumir nada, Exato. né? Se você tem esses três. Agora, se você come o glúten, até poderia depois entrar nessa vertente da individualidade, né? Que eu tenho uma teoria na minha cabeça de individualidade. Se você come o glúten e você não sente nada, nada, pô, pode continuar comendo, tá tudo bem, né? Como a gente falou, não é se você come glúten e não conversa comigo, não me chama pra live, né? Não é Exato. isso, né? Não é isso, pô. Mas, poxa, o cara vem falar, cadê a evidência científica? Pô, primeiro que tem um monte. Segundo que eu não sou bibliotecário para ficar te entregando as informações todas. Você sabe procurar, Exato. né? Mas vem falar para mim que não existe. Eu tinha afta que me dava febre quando eu consumia pão 11 grãos de manhã e eu tirei, só isso eu tirei da alimentação e não tenho mais. Falar que não existe, cara, peraí. É. Ah, mas é um caso anedótico, mas é minha vida, pô. Se na minha vida melhorou e o cara me chega com a mesma queixa, qual que é o dolo que ele vai ter em tirar um pão por alguns dias e ver se melhora dele também, né? Exato. Exato. Eu não como glúten, né? Eu fico muito empachado quando eu como glúten. Aí ontem foi meu aniversário e teve um bolinho, né? E aí eu digo, pô, aniversário, vou comer um pedaço de bolo, né? Farinha de trigo, etc e tal. Cara, não deu 10 minutos, minha barriga parecia que tinha um balão inflado dentro. Aham. Tá entendendo? Eu não tenho diarreia, não sinto nada disso, apesar de eu achar que isso acaba gerando algum tipo de problema. Mas a Sim. sensação de ficar com a barriga inchada é muito ruim, bicho. É muito ruim. É. E Não, assim, nós estamos falando do glúten, né? Mas assim, com vários outros vegetais você tem a mesma coisa, né? sim. Não, é que eu tinha úlcera assim, cara, gigante. Juntava duas, três aftas junto aqui que eu tinha que comer coisa pelo canudinho, me dava febre, a boca inchava. E Sério, agora eu cara? não consumo mais assim. Mas se eu tomo uma, duas cervejinhas assim, cara, no outro dia eu já tenho dor articular, tá? É, Né? eu tive muito isso quando eu tive chikungunya em 2022, e aí eu parei de treinar por conta das dores da chikungunya, e aí parei de treinar, a alimentação foi pro saco, e eu não ficava bom da porra das dores articulares. Só fiquei quando eu parei, quando eu voltei para alimentação. Com alimentação livre de glúten e tudo mais. E assim, cara, é muito claro isso pra gente que deixou de comer e quando come percebe essa diferença. Sim, Agora, tem exato. muita gente que come glúten, sei lá, pão, por exemplo, desde que começou a introdução alimentar. O cara nem percebe que fica empachado. Tá Exato. entendendo? Eu Aham. lembro quando eu comia glúten em uma base mais frequente, que eu ia pro rodízio de pizza, eu ficava estufado, mas para mim era porque eu tinha comido muita pizza. Sabe? Eu tinha estufado de Sim, volume de de comida. tanto, Não era. quantidade. Era o glúten. Aham. Tá entendendo? Era exatamente a farinha de trigo. Mas como é que eu pude perceber isso? Com um contraste. Eu deixei de comer. Aí eu disse, cara, eu como até muita comida, mas não fico com o mesmo estufamento que eu ficava quando eu como Exato. glúten. E, Entendeu? Então, e, precisa perceber isso, né? e isso é uma coisa engraçada, né? As pessoas. Por isso que até é muito legal o que o Nick, né, Norwitz faz, que é o N igual a 1, né? Que as pessoas têm muito medo de testar em si próprio uma coisa tão simples, né? Capaz que você falar assim, ó, vamos fazer a, a dieta do óleo, sei lá, né? Que fala assim, ó, você vai comer uma maçã com vinagre e azeite de oliva por uma semana para emagrecer, uma mulherada vai topar, né? Os que é, mas não vão topar. Agora, se você fala assim, não, faz o seguinte, faz uma dieta carnívora por uma semana para ver se não melhora seus sintomas. Fica com medo, Exato. Exato. É né? interessante isso, né? É engraçado, É boa. né? É Então, boa. é muito estranho isso. Não, cara, qualquer tipo de dieta bizarra, ou o outro, o cara vai falar assim, ó, né? Tá de férias, homens agora. Estão de férias, vamos fazer a dieta assim que vamos acordar e tomar cerveja até dormir 5 dias seguidos. Massa, bora. Massa. Vamos nessa. É. Cachaçada e mal comer, come qualquer podrão da esquina e vamos fazer. Vamos. Agora, vamos fazer uma coisa para ver se você fica bem. Vamos tirar o pão, vamos comer só carne ou coisa parecida durante uma semana. Ah, não, doutor. Não, me disseram que carne faz mal, eu não sei o que. É muito estranho, né, cara? Isso, assim, essa dificuldade de tentar algo novo para a saúde, mas se é uma experiência bizarra, mas que vai trazer uma, sei lá,
em festa ou emagrecimento descontrolado, topa, né? né? Ah, enfim. Quantas pessoas não criticaram você quando você estava fazendo esses 30 dias, esse mês de carnívora? Quantas pessoas não criticaram você porque você estava comendo só carne? Sim. Ah, o mais clássico, né? Primeiro que eu vou ter que incriminar ela, né? Primeiro a Vanessa achou que ia dar errado, né? A Vanessa achou que ia dar errado, que ia não tem como e tal. Mas tanto que logo depois ela aderiu, né, uma estratégia baseada em animais, né? E melhorou muita coisa na saúde dela também. Uhum. Vivia com deficiência de B12, de ferro, tendo que suplementar, e dor de cabeça. Ela mudou isso aí, tirou um monte de grãos e folhas aqui de casa e ficou ótima, não precisou suplementar mais nada. A B12 dela foi a 1.000 e pouco, né? Mas a que eu queria contar foi no hospital, eu esquentando bacon com hambúrguer pro almoço, assim, ou era um lanche da tarde, não lembro. Aí um colega passou atrás de mim assim, ô, cara, tu vai infartar. Ele com um pratinho de cookies e Coca-Cola, cara. Eu olho assim, né? Falo, tá, né? Não vou discutir, né, cara? Cara, Mas eu falo, é tão desconexão. cômico que parece que é meme, né? Sim, cara. Eu falei, cara, como assim, cara, né? É engraçado. E as pessoas não conseguem observar o que está acontecendo, né, Henrique? Assim, ó, pô, todas as pessoas que estão ruins de saúde, que testaram a carnívora, emagrece, né? No começo, cara, a maioria vai emagrecer, se sente melhor, etc. Todo mundo tá vendo isso, porque quem começa a fazer a carnívora, como é tão diferente, e eles têm essa sensação de pertencimento, eles querem mostrar, né? Tem essa aí. O cara que faz o crossfit quer mostrar que faz crossfit, que é vegano, quer falar para todo mundo. O carnívoro teve essa chatice também, então a gente começa a falar disso no começo mesmo, porque é uma paixão que dá, Fica né? Então empolgado, todo mundo né? sabe. Exato. É um diferente, você tá fazendo diferente do que todo mundo, tá dando certo, você quer mostrar e você quer que os outros se sintam bem também, né? Então as pessoas sabem, veem que a pessoa tá melhorando, mas tenta puxar para trás, né? É. A maioria, pô, ontem eu acho que eu vi um Reels de um cara, um americano, que estava fazendo carnívora restrita, não sei quanto tempo, daí o vídeo dele era mostrando que ele deu uma escorregada, porque foi Natal, Ano Novo na casa dele, e aí ele comeu outras coisas. Ele tinha aquela questão da pele, esqueci como é que chama agora. Rosácea? Rosácea, acho que era. Né? Tava em inglês, não, devia ser rosácea, mas tinha entrado em remissão quando ele fez carnívora, e nos 2 dias depois que ele foi lá e fraquejou ali, né? Deu escorregada, saiu, voltou tudo assim, logo de cara. Mas assim, a família dele, ele falando que a família falava para ele: não, come isso aqui, tenta outra coisa, né? Come mais algo. Em vez de falar, pô, cara, tá fazendo bem pra ti, você tá legal? Não, não come isso não, vai só na carne mesmo, tá te fazendo bem, né? Eu tenho uma Mas sempre é teoria assim, né, sobre cara? isso. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que a pessoa que muda e ela resolve, por exemplo, ou partir para uma dieta carnívora que seja, mas a pessoa que muda, ela mostra para as outras pessoas que essas outras pessoas podem mudar também. Sim, E como é muito mais fácil criticar do que mudar, aí libera a crítica, entendeu? Então, o Ciro começou a fazer uma dieta carnívora, né? Doutor Ciro, cardiologista, porque, pô, cardiologista fazendo dieta carnívora é fora da curva, né? sim. Começou a fazer uma dieta carnívora. Não pode um negócio desse. E ele tá melhorando. E o cara emagreceu, o cara era magro, mas melhorou ainda mais a composição corporal. Tem alguma coisa errada. Então, né? E começa a criticar em cima disso. Isso. Acho que entrando um pouco na área da psicologia também, tem algumas pessoas, né? Não me lembro em qual livro que eu li isso, ou se foi algum podcast, alguma coisa que eu ouvi, mas assim, ó, não é. As pessoas não se incomodam com o sucesso do outro, como assim, eu não me incomodo com o sucesso do Henrique porque ele tem o sucesso e eu não tenho, né? Eu não quero ter o seu sucesso. Eu quero que você esteja como eu estou, porque eu não quero fazer o esforço para chegar até lá. Exato. Né? Exato. Então, assim, não é assim, pô, não, o Henrique conseguiu emagrecer, conseguiu ter sucesso em tal coisa, então se eu fizer exatamente o que ele está mostrando que faz, eu vou conseguir. Não, é muito demais. Deixa eu puxar ele para cá para ele ficar no meu estado e a gente fica confortável do jeito que está. Né? É o velho pacto de mediocridade, né? Exato. Eu imagino a situação. Na sala de aula, todo mundo tira nota baixa na prova. A culpa é do professor, tá ótimo. Mas se um de nós estuda
e tira uma nota boa, a gente vai ser execrado, porque a gente Cara, mostrou que o problema não era só o professor, né? então, Tem outra coisa envolvida. eu tenho umas lembranças de infância, assim, que até fico assim, pô, mas por que eu tenho isso guardado? Mas você falou agora, eu lembro de uma aula de inglês que eu fazia com um colega que ele era mais velho, uns 2 anos mais velho, inglês fora da escola, né? Aqueles Uhum. cursos que a gente paga. E sempre que a professora perguntava alguma coisa, eu era meio nerdzão, eu levantava a mão para responder. E eu lembro desse amigo meu me enchendo o saco, sabe? Tipo, me zoando porque eu era de responder. Não, para que você vai responder? Fica quieto, não sei o quê. É exatamente isso, né? Ele não querer estudar, não, Silvio, você também não pode, né? Vem cá, É, vamos ser rebelde, que é mais legal. é, Né? é muito interessante isso aí. Mas, cara, me fala então, como é que é a tua dieta hoje e em cima dessa mudança que você fez, que gerou toda essa polêmica, quais foram as diferenças que você percebeu em termos corporais, né? E por que que você sugere que nem todo mundo precisa fazer uma dieta carnívora? Uhum. Cara, eu acho que assim, ó, primeiro o porquê, começando de trás para frente, né? O porquê que eu acho que carnívora não é que não seja para todo mundo, mas não é todo mundo que precisa, né? Exatamente o Certo. termo que você colocou, né? Eu acho que se quiser fazer e tá funcionando, várias pessoas chegam para mim fazendo e dando certo. Cara, aproveita enquanto você tá conseguindo fazer e tal, manda bala, que isso aí só vai trazer benefício para sua saúde, né? Esse é o meu pensamento. Mas para aquelas pessoas, que algumas pessoas chegam para mim, olha só, eu tô tentando fazer carnívora, não tô conseguindo, eu só quero emagrecer. Eu vejo que para esse caso a carnívora não é a mais fácil, porque a pessoa não consegue fazer nem 15 dias que fosse, né? Então ela tenta fazer de segunda a sexta, na sexta já começa a fraquejar e aí tá muito mais impulso para ela comer alguma coisa que não seria saudável e é hiperpalatável. Então Uhum. é um estresse excessivo sem necessidade, né? A pessoa que quer emagrecer, claro, tem toda a questão hormonal envolvida, mas se resume de alguma forma em calorias. Ela tem que consumir menos calorias e estimular menos a insulina. Vamos colocar os dois pontos juntos. Se eu de segunda e quarta, segunda e terça, vamos falar segunda, terça e quarta, eu estou comendo muita carne com gordura, e aí na quarta ou quinta eu já estou comendo um monte de carboidratos, porque eu não dei conta, cara, eu estou juntando muita caloria com o estímulo da insulina, então acaba que eu vou engordar em vez de emagrecer. Vou ficar mais Uhum. longe do meu objetivo, né? Diferente do quadro, como a gente já falou, de doenças autoimunes e tal, que daí sim, né? Uma dieta carnívora não é a única forma que tem, mas poderia ser mais interessante para chegar Sim, na remissão mais rápido do que até uma palio, né? sim. Então, resposta da última pergunta realizada, né? Respondida aí. Cara, minha dieta hoje, eu te falo assim, que chega a ser paleocarnívora, né? Eu tento ficar nos conceitos da paleo, né? Então, tubérculos, raízes, eu consumo, frutas eu consumo, mais frutas em questão pobre em carboidratos, porque eu tenho isso para mim, né? Não é assim uma coisa tão que eu precise, né? Mas eu lido bem com pouco carboidrato no geral e muita carne, né? Não é uma paleo, mas então isso é uma paleo qualquer? Não, porque se você for ver uma paleo, geralmente não vai tanta carne vermelha e se baseia muito mais no restante e a carne seria o aditivo, né? Eu Sim. basicamente seria aquela animal base de 80% de carne. Muitas vezes eu passo vários dias ou semanas às vezes comendo só carne, e final de semana eu como outras coisas. Mais ou Entendi. menos é essa minha alimentação. Aí eu até queria abrir um parênteses aqui para explicar, não é explicar, né? Mas uma teoria minha, Sim. né? Unindo aquela coisa que você fala muito de ancestralidade, porque se a gente pega a paleo nos moldes americanos, o aipim não poderia entrar, né? A Não. mandioca não entra, porque tem a mandioca brava, né? Que chama que é a tóxica, que as farinhas, a farofa geralmente é feito dela. E lá parece que eles têm mais disso, mas eles evitam muito porque muitas pessoas têm reações com ela. E aí o que eu tô querendo falar de ancestralidade nesse ponto? Cara, eu acho que apesar de todos nós ter vindo do mesmo lugar, possivelmente, com o passar, nosso espalhar pela Terra, meus ancestrais deviam habitar uma região que, por exemplo, a sua não habitou.
milhares de anos aquele lugar. Uhum. Possivelmente nesse período eu tive contatos com alguns vegetais que você não teve e vice-versa. Pode ser que eu tolere melhor alguns vegetais e você outros, né? Sim, sim. Então, eu não me pego tanto, no meu caso, para uma, né, que não tem doença autoimune. Ah, não, aipim eles falam que vai me trazer um dano, então eu não consumo, não. Eu consumo aipim, eu me sinto bem, então ele entra na minha dieta, né? Perfeito. Uva, eu não me sinto bem, eu não consumo. Se você sente, você pode consumir a uva. Por isso que é muito bom essa tentativa e erro, né? Ou tentativa e acerto, como fala. Vamos fazer uma carnívora restrita, por exemplo, para quem tem alguma queixa que não está sabendo da onde, e vai adicionando um de cada vez e não tem exatamente um mapa. Claro que a gente tem um mapa do que é o mais, que gera mais reações, né? Como a gente acabou de falar, o glúten ou grãos e Claro. sementes. Lácteos muitas pessoas vão ter também, leguminosas vão ter também, né? Esses aí a gente tenta evitar ao máximo, seria o último a colocar. Mas então eu não tenho somente isso. Por exemplo, batata, eu consumo batata de vez em quando, batata inglesa, né? Uhum. O mais tradicional do meu dia a dia seria como é que chama? A abóbora cabotiá, batata doce, esses dois e o aipim. São os três, geralmente, que acompanha a minha alimentação, o meu almoço, quando eu consumo isso, né? Quando eu não estou só na carne. 90% da minha... Quer dizer, eu vou te dizer que mais de 95% do meu consumo proteico é carne. Diminui bastante os lácteos ultimamente, né? Queijo. Fiquei um tempo sem, melhorou minha rinite e eu diminui um pouco esse impulso por queijo. Entendi. Essa, né, basicamente, essa minha alimentação poderia quase ser uma animal-based barra paleo, sei lá como que eu poderia descrever essa dieta. Composição corporal, ou o que eu senti na minha saúde. Cara, eu não vi nenhum ponto negativo de eu trocar para essa dieta. Certo. Quando eu quero mais secar um pouco mais, como por exemplo, daqui sem ser final de semana, no próximo eu tenho um campeonato de jiu-jitsu e eu tenho que, com o kimono, pesar 82 quilos. Eu hoje estou com 80, para não dar margem para erro, porque vai o kimono em cima, eu faço uma carnívora durante a semana, por exemplo, para perder 1 ou 2 quilos, e aí eu chegar lá tranquilo. Entendi. Né? Entendi. Mas, né, e basicamente é isso, Henrique, assim, quando eu quero ficar mais seco, ou às vezes até mais com mais clareza mental, eu fico mais carnívoro, né? Mas sem dogma de que não, eu não posso comer outra coisa se eu, né? Senão eu tô. Quando eu tentava fazer isso, me gerava muito estresse. Claro, simplesmente é isso. claro. Claro. A gente tem que. A minha visão, Ciro, é que a gente tem que escolher qual é a nossa. Qual é o tipo de estresse que a gente está querendo enfrentar. Né? Por exemplo, ficar comendo só carne e evitar todos os outros alimentos te gera um estresse muito grande, não faz Perfeito. sentido. É melhor você ter um estresse menor porque está comendo um determinado vegetal. Né? Uhum. E lembrando, pessoal, que todos os vegetais que a gente consome hoje, a totalidade deles, vieram de versões selvagens modificadas ao longo do tempo pela seleção artificial. Nós fizemos essa seleção. E, ao mesmo tempo que a gente começou a trabalhar esses vegetais, nós também começamos a inventar e a descobrir estratégias de processamento desses vegetais para diminuir a toxicidade. Ninguém aqui está sugerindo que você deve pegar uma batata, abrir a geladeira, pegar uma batata e comer como você come uma maçã. Não faz sentido. A gente cozinha a batata. A gente fermenta o leite, a gente germina determinadas coisas. Então, essas estratégias são estratégias que diminuem o efeito deletério. Eu acho que o Ciro concorda comigo que nossa grande missão é dizer para as pessoas o seguinte: se você está com algum tipo de problema, talvez sejam os vegetais. E não jogar direto a culpa na carne vermelha. Porque assim, a pessoa pergunta, por que você não defende o brócolis? Meu amigo, eu não preciso defender o brócolis. Todo mundo defende o brócolis. Eu tenho que defender a carne vermelha, que a bichinha fica acuada num canto. Ninguém defende, mesmo ela precisando ser defendida. Né? Exatamente. Não precisa a gente defender. Quem é que precisa defender brócolis, couve? Gente, brócolis é tido como no nível de santidade, né? Se você olha para os nutricionistas, aveia, eu preciso defender a aveia? Exato. Na verdade, a aveia é uma coisa que não dá para defender. Né?
E aí que tá, né? E ainda assim, ó, defendem tanto que aí o pobre coitado que tá sofrendo não vai pensar que o brócolis pode ser o responsável pelo problema de tireoide que ele tá tendo, né? Exato, Porque ele é um goitrógeno, exato. né? É. Bom, e é isso, né? E sem contar aí, bom, falar do brócolis, a gente poderia falar também da questão de que o brócolis ele é um ótimo quimioterápico, né? Falam isso, então é ótimo porque um familiar meu foi numa médica muito boa que deu brócolis para ele porque ele estava com câncer e ajudou no tratamento. A gente fala, tá, mas você já viu alguém saudável tomar quimioterápico? Não dá, né? Não, não faz. Por É. quê? Porque não é qualquer quimioterápico, qualquer coisa que é programada, quimioterápico vai matar a célula do seu corpo, em teoria, a célula cancerígena. Mas ele erra um pouco o alvo e acaba matando célula do seu corpo que não precisava. Então você Uhum. precisa se entupir de brócolis todo dia? Tu não precisa. Quer dizer que se você comer brócolis de vez em quando, se você está comendo que faz bem, né, porque você gosta, você deveria parar? É. Não. Só se você achar que talvez, né, fique uma semana sem ver, se você melhora, se você piora. Sim, Eu arrisco sim. dizer que você vai melhorar, mas, Pois é. né? Eu acho que dizer que você não vai nunca mais sentir falta de comer pum, né? Porque tem o cheiro de. Exato. Eu acredito muito que a gente pense assim, comida, assim, para você comer e ficar tranquilo, bicho. Isso aí. Planta, você tem a opção de comer, mas ela se dá muito melhor sendo medicamento, né? Exato. Isso aí. É, as plantas são a farmácia da natureza, né? Vamos pôr assim. Exato. Né? Exatamente. 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 Né? E uma coisa que eu queria falar, mudando um pouco quase de assunto, né? Mudando de assunto, mas para ficar claro para as pessoas, eu, né? E eu já pensei que poderia trazer um benefício para mim, mas eu não estou dizendo que ele não é útil ou não, mas não foi por causa de treinamento físico que eu adicionei carboidratos na minha dieta, tá? Isso é muito estranho falar assim, mas apesar do jiu-jitsu, por exemplo, ser um exercício que utiliza muito a via anaeróbia, né? Porque é muita explosão. Eu, às vezes, dou 3 treinos por dia, dava, né? Agora não estou dando mais que eu tenho outra academia, mas 3 treinos, ou seja, são 3 horas de treino, né? Não são 3 horas intensas, né? Vai dar, sei lá, vai dar 60 minutos de combate, que cada combate é de 5 minutos mais ou menos, dá uns 3 ou 4 por aula, então 60 minutos. Eu fazia isso em jejum, né? Me sinto muito Uhum. bem. Será que é porque eu estou certo adaptado? Talvez, né? Porque fui Sim. muito tempo o outro. Estou dizendo que jiu-jitsu não vai usar? Não estou dizendo isso. Só estou querendo falar que não foi que o Ciro mudou só porque ele precisava de glicose, de glicogênio a mais, etc., para se performar bem. Mas também quero falar que, assim, mas, por exemplo, no campeonato que eu vou ter lá na outra semana, eu vou consumir carboidrato antes? Possivelmente sim. Por quê? Porque eu sei que ele pode me dar um benefício a mais, Claro. né? É aquele nitrozinho que pode fazer falta na última luta se eu chegar até uma final, Sim. né? Que é o que eu quero, pelo menos, né? Depende do outro querer que eu queira, né? Me deixar chegar, enfim. Mas Uhum. a gente tem que pensar nisso, né? No carboidrato não é necessário, né? Não é necessário, não é imprescindível para você performar Não é bem, dependendo imprescindível. de quanto tempo, etc. Né? Exato. Enfim, como tudo na vida, são muitos fatores envolvidos para a gente falar disso e não caberia aqui. Mas não foi só por isso que eu mudei, né? Boa, boa. Cara, uma última pergunta. O que é que tá off limits? O que é que tá fora totalmente da dieta, na tua opinião, que você não come de jeito nenhum, além dos ultraprocessados? Cara, Soja. uma, uma pergunta muito boa isso aí, porque eu acho que, assim, eu acredito, né? Vamos falar assim, eu acredito muito que o benefício da carnívora, claro que a carne tem todos os nutrientes que a gente precisa, etc. Mas o grande benefício da carnívora, e eu também coloco como grande diferencial da minha saúde, eu me considero um cara saudável e tenho uma performance boa para quem está com 40 anos, é muito mais o que eu não consumo mais, o que eu deixo de fazer, que as outras pessoas continuam fazendo, né? E aí eu respondo para você assim, ó, o que eu evito ao máximo? Eu evito ao máximo comer fora de casa porque automaticamente você vai estar consumindo óleo vegetal, né? Mas tem aquela coisa, será que faz mal ou não faz? Cara, na dúvida não consumo e já li algumas coisas, não tanto artigo científico propriamente dito, mas livros
de nutricionista. Tu leu esse livro todo, eu acho que é Deep Nutrition, não é? Deep E Nutrition. depois o autor escreveu outro livro também, que era sobre sólido vegetal, né? Eu comecei a ler Tem o esse. Fat Burn Fix, é a Kate Shanahan. E tem um que eu não li ainda, que é o Dark Calories. Esse é só Dark sobre... Calories, esse aí que eu comecei a ler, né? Ela, então, acho que é nutricionista e ela trabalhou com os Lakers Exato. e outras equipes e simplesmente tirar isso melhorou muito a performance. Ela deu uma explicação que fez sentido para mim. O óleo vegetal, principalmente quando fervido, ele oxida muito fácil. A oxidação faz mal para o nosso corpo, então eu evito ao máximo óleo vegetal. E outra coisa que eu evito muito, claro, que já falou, né? Industrializados de uma forma geral, ultraprocessados, isso aí não é comida, vamos dizer assim. Quer dizer que o ser nunca come na vida? Não, né? Óbvio que não, eu sou um ser humano como qualquer outro, mas não é o meu dia a dia. É bebida alcoólica, cara. Certo. E isso aí que eu acho assim, ó, que de certa forma me incomoda um pouco, porque me incomoda, me chamam de, né, traidor e etc. Claro que essa palavra mesmo, assim, ah, é, usaram poucas vezes, né? A maioria fazem brincando, mas me julgam por eu não ser carnívoro restrito, mas muitas dessas pessoas estão bebendo álcool quase todo dia e tá tudo bem. O álcool é socialmente aceito até na tribo carnívora. Eu falo tribo carnívora, mas é a equipe carnívora, né? Porque eu sei que vocês têm o grupo carnívoro e não é a tribo carnívora que tá me pegando no meu pé, não, tá, galera? Só para ficar claro, né? Mas então é isso. O álcool, eu acho que assim é outra coisa que as pessoas tinham que ter muito mais atenção, né? E repensar muito o seu consumo, porque são diversos cânceres que uma pequena dose de álcool poderia trazer ocasionar. Mas como é socialmente aceito, eles consomem e acham que está tudo bem, uma dosezinha por dia, até pela aquela questão do mito do vinho e resveratrol e etc, fazer bem, né? Então, isso é a principal coisa que eu não consumo nunca. E assim, claro, cara, brócolis eu não lembro a última vez que eu comi, tá? Né? Brócolis eu falo, o brócolis... legumes de uma forma geral. Cara, não como soja. Nem sei com que assim, mais tá. Mas assim, ó, quando eu consumo sushi, eu consumo shoyu, né? Certo. Né? Então, né, camuflada vai, entendeu? Né? Então, assim, de vez em quando, né? Digamos que eu consumo sushi ou poke, sei lá, 2 vezes no mês, né? É muito pouco. Mas aí vai, mas meu prato nunca é um monte de salada. De vez em quando a Vanessa faz algumas coisas ali no forno ali, eu belisco alguma coisa, mas é muito raro. Realmente, assim, a minha alimentação hoje ela é muito limitada à carne, algum desses três que eu falei, né? Aipim, a abóbora, batata doce, batata inglesa muito raramente, e o resto não entra, cara. Não entra porque eu não sou de consumir. Não é que nunca poderia, mas não consumo. Mas eu não tenho um alimento totalmente proibido, né? Tem alimento que, cara, sei lá, não faz sentido. Feijão normal, eu não consumo, né? Não tem em casa e eu não vou consumir. Ah, mas se me chamaram para uma feijoada uma vez, eu vou, né? Muito bom. Entendeu? Muito bom. E Eu sou tu? Mas deixa eu te perguntar. E você? O que tu não come de jeito nenhum, assim? Cara, eu sou muito parecido com você. Eu evito ultraprocessados a todo custo, entendeu? Evito porque, por princípio, tá entendendo? A gente sabe que faz tanto mal. Henrique, você quer dizer que se você comesse um salgadinho de pacote, iria te dar problema? Não ia. Mas, cara, é tipo assim, eu olho para aquilo ali e penso, é caloria desnecessária com efeitos colaterais que eu não me interessa. Então, ultraprocessados, óleos vegetais, bebida alcoólica também, eu não bebo, né? Eu entrei na onda da gravidez e parei de beber junto com a minha esposa, ela tá amamentando, eu continuo, e assim, não me faz nenhuma falta e vou continuar Exato. sem nenhum problema. Cara, eu tenho uma tendência a evitar muito, assim, a todo custo mesmo. Só como, assim, se for uma coisa muito específica. Eu tenho uma tendência a evitar grãos. Arroz, Perfeito. assim, se eu não gostar, eu não como mesmo. Porque, por exemplo, Sim. aveia eu acho horrível. Então, eu não como. Mas, por exemplo, arroz e feijão, né? O arroz, um baião de dois, como a gente tem muito aqui, eu evito.
Eu tendo a Aham, evitar bastante. Se tiver, por exemplo, arroz, feijão e uma boa carne, eu nem olho para o arroz e feijão. Vou ficar só na carne mesmo. Mas se aham. for numa feijoada, por exemplo, invariavelmente eu vou comer um pouquinho de feijão. Isso. Tá? Feijoada é um troço que É, é gostoso pra acho que caramba. o que as pessoas têm que entender é o que a gente está falando assim aqui, é que assim, não faz parte do nosso dia a dia, Exato, né? Não faz exato, parte do nosso dia a dia. Quer dizer que exato. é proibido? Eu falo que não existe alimento proibido, nem na dieta cetogênica, né? Sim, Vamos falar assim, porque fala, sim, não, porque a banana tem muito carbo. Tem. Mas se você comer uma banana e não comer outras coisas, cara, vai entrar na cetogênica. sim, Né? Então não tem o sim. proibido. Hum. Ah, e sabe uma coisa engraçada? Você falou de grãos ali, e aí, assim, que a cetogênica, a dieta cetogênica, muitos encorajam a comer, e eu tenho reação quando eu consumo macadâmia, cara. Macadâmia me cai mal. Eu começo a É, ter, não me lembro agora qual que era o sintoma, mas eu comprei porque o Nick fala muito de macadâmia. Eu falei, é. comprei macadâmia, comprei creme de macadâmia, cara. Eu comecei a comer, não consegui nem terminar o que eu tinha comprado, que eu comecei a passar mal com ele. Falei, cara, só Talvez, pode ser essa talvez uma coisa, cara. alergia, né? Porque É, essas oleaginosas são realmente complicadas. E a macadâmia, você falou, ela é uma das melhores para dieta cetogênica, porque é que tem então. menos carbo. Tem mais Aham, gordura e menos carbo. Diferente da castanha de caju, por exemplo, que tem uma quantidade muito boa de isso. carbo. E acho que ela é rica em ômega 7 também, que eu nem sei É, exatamente o tem que faz o umas, tem ômega uma, tem 7. Tem uma. uns É, ela tem ômega muita. meio diferentes, né? São coisas boas, mas aí para ver como é importante a pessoa testar em si próprio, não porque um outro, né? Porque o Henrique falou que faz bem para ele, que ele tolera, que você vai Sim, tolerar também. sim, sim. Mas é até uma coisa que eu tô querendo fazer mais a partir de agora, quando a gente muda, quando a gente faz aniversário, a gente pensa em mudar a nossa vida, né? Vamos dizer Aham, assim. Então, quando muda a década, principalmente agora, com 40, tô com 50, eu acho que ainda é mais importante a gente ter hábitos saudáveis, é começar a trazer mais isso na rede social, cara. sim. Sabe? Porque assim, ó, as pessoas se conectam mais e veem mais o que eu faço e o que você faz do que um artigo científico. Acho que é muito importante a gente trazer, mas a gente acaba conversando mais com pessoas parecidas com a gente, digamos, profissionais, do que Uhum, com o público geral. Então, mostrar mais o que realmente ou eu faço ou eu deixo de fazer e o porquê, independente se tem evidência científica ou não, quando tiver a gente traz, mas mostrar mais isso para as pessoas, porque vai ter muito cinquentão aí que quer viver igual o Henrique, que parece que está chegando aos 40 agora, né? Vai ter muito cara que está chegando aos 40 e tem medo de que vai ser, porque eu tenho medo, né? Pô, acabei de chegar nos 40, aí falam que eu já sei que, por exemplo, se eu fosse ser um atleta profissional de alto rendimento, passou essa época. Agora, né? O que eu vou chegar é no melhor que eu posso ser, mas o melhor de qualquer modalidade foi. Mas eu aham. quero continuar fazendo o que eu gosto e não que a idade me limite a fazer as coisas, eu tenha que parar Exatamente. porque eu estou limitado. Então, trazer isso, mais o que eu faço, o que eu deixo de fazer, e já te dou a ideia para tu fazer isso também aí, para a gente Sim. conseguir espalhar mais a palavra. Eu acho uma excelente ideia e assim eu tento muito passar essa imagem, esse foco no bom senso, sabe, Ciro? Porque eu acho que está precisando muito hoje em dia das pessoas terem um pouco mais de bom senso, né? Você vê muitas pessoas defendendo determinadas coisas sem absolutamente nenhum bom senso na cabeça. E assim, a gente não precisa ser radical, a gente não precisa ser, se você não precisa ser, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma Exato. paciente que tem psoríase que ela precisa ser radical, porque se ela não tiver comendo exclusivamente carne vermelha, ela fica com a pele toda horrorosa, entendeu? E isso faz muito mal para ela, para a autoestima dela. Tá entendendo? Com Essa pessoa certeza. precisa ser radical. Mas se o Ciro, Aham. se o Henrique não precisam, o fato dele comer uma abóbora, ou de comer uma batata doce, ou isso não diz, nós não somos o que isso, entendeu? A gente é muito Perfeito. mais do que isso. Isso aí faz parte da nossa vida, mas é, a gente uma tranquilidade maior, sabe? Eu acho que as pessoas elas estão muito agressivas, muito. Outro dia eu recebi uma mensagem, o cara puto de raiva comigo porque eu fazia dieta cetogênica, e não sei o que. Eu digo, gente, fala sério. Exato. É É isso. muito engraçado. E querendo ou não, né, a nutrição é um baita de um pilar para a saúde, mas tem outros dois, três pilares a mais ali
É. que vão influenciar, né? Então, assim, até nesse caso, né? Algumas pessoas precisam fazer dieta carnívora para pôr em remissão doenças, mas quem sabe se ela fizer a dieta carnívora por um tempo ou outra estratégia de restrição, né, de exclusão de alimentos, ali recuperar a saúde do intestino dela, que poderia estar machucado por causa de outros fatores de alimentação ou estresse da sua vida, ela alinhar esses outros pilares, quem sabe depois ela consiga introduzir algum outro alimento, né, de volta e diminua esse estresse que dá por ela sentir falta de alguma coisa, né? Eu acho que assim, sempre reavaliando a sua saúde, em todo caso, né? Não é porque começou agora, eu fiz uma dieta X, eu estou fazendo uma coisa, está dando certo, vai dar pro resto da vida. Fica atento, eu falo que cuidar da saúde é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não existe Exato. aquela questão eu fiz agora, que acho que acredito que você deve ser bombardeado também direto com a pergunta assim, eu emagreci tantos quilos e agora deu platô. Por quê? Ou tu tá, né? Ou tu não tá mais fazendo o planejamento adequado, né? Ou você vai ter que restringir mais, É. né? Sucesso do passado não garante sucesso no futuro. Exatamente. E para você continuar o caminho certo, você tem que estar sempre olhando no mapa, que é o teu corpo. Exato, exato. Muito bom, muito bom. Meu amigo, eu quero te agradecer o seu tempo, tá? Agradecer a Vanessa por ter liberado você. Capaz. Lhe parabenizar pelos seus 40 anos e agradecer pela sua amizade, agradecer pela sua companhia e por ter aceitado o convite, cara. Muito obrigado. Capaz. Eu que agradeço aí. É uma honra aí estar um dia depois dos seus 50 conversando contigo. Foi muito agradável, como sempre é. Estou sempre à disposição. E, de novo, obrigado aí por criar o Rebelião Saudável ali, que, pô, criou uma comunidade ali ímpar, que me fez criar conexões com outros profissionais que pensam igual a gente, que tem essa mesma vontade de espalhar a palavra de saúde para as pessoas, sem que elas realmente precisem da gente, né? Porque tem muitos profissionais aí que é só amarrar o cara com ele, né? Isso. Não, vem comigo porque eu vou te dar esse remédio, esse protocolo, e você vai ter que casar comigo. A maioria da gente, na verdade, a gente mostra o mapa para a pessoa, para ela seguir, para depois ela não precisar da gente e ela ser mais um disseminador da mensagem, né? Exatamente, exatamente. E como você diz, vamos espalhar a palavra, né? Vamos espalhar a palavra. Pô, a Chuva Cobra tá escrevendo um monte de coisa aqui que a galera tá É, rindo. Eu queria saber o ele que, tá que ele andou tirando onda, ele disse falando, que você cara. tá perdoado por ter traído o movimento carnívoro. Ó, eu já falei com ele, só vou aproveitar o finalzinho, que ele tá falando que ele vai fazer 40 dias de estratégia de Jejum. jejum, né? Aham. Eu falei pra ele que tem um cara aí que conseguiu, que se ele não conseguir fazer, né? Sabe quem é, né? Ele já tá deixando crescer a barba, já tá deixando crescer o cabelo. Não duvido nada, né? Feito, então, meu amigo. Aproveita aí o final de semana do seu aniversário ainda Valeu, e cara. vamos conversar mais aí. Um abração. Valeu, galera. Abração. Abraço. Tchau, tchau. Feito. Tchau, tchau.